Oiê, vamos falar de prefeitura? Sejam bem-vindos a mais um vídeo, a mais uma explicação. E hoje para falar de um assunto que eu não gosto muito de falar, porque eu não tenho muita sorte com prefeitura, e nem com documentação e com nada. Isso é um outro vídeo que eu vou deixar até inclusive um pouquinho mais para o futuro. Eu vou falar aqui sobre 6 problemas possíveis que você pode ter com as prefeituras aqui da Bélgica e também para você poder entender um pouquinho mais de por que ir na prefeitura, não somente para estrangeiro como nós brasileiros, mas até mesmo para belga é muito difícil. A primeira coisa que eu quero que você entenda é que algumas das coisas que eu vou falar aqui dos problemas, elas estão relacionadas com leis e inclusive com a cultura belga. Tem alguns que eu vou inclusive comentar que eu acho que não estão relacionados com a cultura, mas aqui eu quis colocar alguns problemas, não só do que eu passei, do que eu já ouvi e do que eu já li também nos comentários aqui do canal. Então, eu quero que vocês entendam por que isso pode acontecer. Eu não quero trazer simplesmente um problema para poder falar que a Bélgica é um lugar de gente boba, feia e chata. Eu acho que muitas das coisas dá para entender pela cultura e, inclusive, se você está passando por alguma coisa da prefeitura ou se você já passou e não quer que a pessoa passe por isso também, tem alguma dica, escreve aqui nos comentários por gentileza que eu quero fazer com que esse vídeo seja para poder ajudar as pessoas a conseguirem ir melhor na prefeitura e não precisar voltar tanto que nem eu fico fazendo. A primeira coisa é que achar informação é um sacrifício. É uma das coisas que mais acontece de que, sim, você pode ir até a prefeitura, você pode até mesmo ir até o consulado, mas o que acontece é que dependendo de cidade para cidade, achar informação para você é muito difícil. Então eu sempre aconselho com que você tenha pessoas que conseguem ou ler oficialmente o holandês ou o francês, ou você mesmo conseguir utilizar um Google Tradutor e mandar e-mail perguntando as informações, porque quanto mais informação você tiver, melhor vai ser para você poder conseguir fazer as coisas. E eu acho que até mesmo, se você for até o local da prefeitura, pode ser que seja meio embaçado, porque às vezes a pessoa não vai saber. Então, achar informação é sim um sacrifício. Então essa é a primeira coisa que eu quero que você saiba, que talvez se você for achar informação de qualquer coisa, você vai ter que penar para poder conseguir achar alguém que saiba sobre isso. Isso quando ninguém mesmo souber do que está acontecendo e você tem que ir até o consulado. A segunda coisa que eu acho que está bem relacionada com o primeiro que eu falei é que pode ser que o inglês não seja falado para você. A Bélgica não tem como língua oficial o inglês. Inclusive, as pessoas que elas ajudam você ainda a falar inglês na prefeitura, elas podem ter problemas sérios se elas são pegas falando em inglês. Eu entendo que tem muita gente na prefeitura que talvez possa ter te tratado muito bem. Teve muita gente que me tratou muito bem, inclusive. Teve pessoas até mesmo que perguntaram se preferia que falassem holandês, ou se podiam continuar falando, ou podiam falar em inglês, ou se podia continuar falando holandês. Mas uma coisa que eu quero que você entenda é que inglês não é a língua oficial aqui da Bélgica. Então, se as pessoas responderem para você com o e-mail em holandês, não é porque ela está tentando ser xenofóbica, é que ela pode ter problemas, porque na regulamentação do que eles têm que fazer, os serviços governamentais, precisa ser em holandês, francês ou alemão. Então tem que ser uma das línguas oficiais da Bélgica. Como o inglês não é, pode ser que calhe e você tenha a sorte de que a pessoa fale com você em inglês. Mas se a pessoa está se recusando, talvez a pessoa pode ser ou muito babaca mesmo, mas se a pessoa te explicou falando que, olha, a língua aqui oficial não é inglês, então eu vou me comunicar com você em holandês. Então, tente ser um pouquinho compreensível. Às vezes dá pra perceber na cara que ela não tá tentando ser compreensível, mas ela tá tentando ser só mesmo tonta, né? Ela tá querendo tirar uma onda com a sua cara. Então, é uma das coisas que você tem que prestar atenção, que o inglês não é língua oficial. Muito comumente você consegue falar em inglês sem problema nenhum, principalmente aqui na região na região de Flanders, mas pode ser que você encontre pessoas que não falem inglês de forma nenhuma, principalmente na prefeitura. A terceira coisa é que eles podem saber nada do seu processo. Muito do que está acontecendo aqui na Bélgica de receber de muitas pessoas de outros países, principalmente com a guerra na Ucrânia, principalmente com pessoas que vêm de outros países, como por exemplo Marrocos, fazem com que muitas vezes a gente não sabe as peculiaridades do que tem em cada um dos países. Então, se as pessoas pegaram um documento seu e falaram que aquele documento não existe, sendo que você foi no consulado e falou que existia, pode ser que talvez você tenha que ir até Bruxelas para poder ver o que acontece com a sua documentação ou qual que é a documentação que ela é pareada. Tem muita gente também que vai trabalhar na prefeitura e aqui a gente tem um problema também que é as pessoas não recebem treinamento específico para poder saber lidar com todas as situações. E inclusive tem muita gente que por conta de serem lançados para a prefeitura para poder fazer os trabalhos e ninguém dá informação, costumam ter uma visão um pouco mais xenofóbica ou até mesmo de anti-imigração. Então, às vezes,
Pode ser que a pessoa não saiba do seu problema, não saiba como lida com a sua situação, e não é que ela não quer resolver, é que simplesmente talvez falte informação para ela, e aí você, ou com uma pessoa para você trazer mais documentação, ou para trazer um esclarecimento do que seria o pareado, ou até mesmo algum advogado para poder te ajudar nesse processo, ajuda muito a ser um pouquinho mais simples para você poder ter seus processos aqui na Bélgica. E aí eu acho que isso vai também ser um problema que acontece com o que eu falei agora do terceiro, que é o que a gente tem que o seu exemplo de documento não é o mesmo que eles têm na prefeitura. O que acontece? Muitas das vezes eles possuem documentos para poder mostrar qual que é o exemplo do documento que eles têm colocado dentro da documentação da prefeitura para poder falar se o documento ele é válido ou ele não é válido. O que acontece é que agora o Brasil está tentando uniformizar todos os documentos para que não tenha diferença de nenhum tipo de logotipo. Então, por exemplo, a carteira, a habilitação nacional. Quando a gente tem a CNH ela tinha antes uma diferença de que no canto direito superior você tinha o desenho do seu distrito, do seu estado. Então se você tirou no estado de São Paulo, você tinha o desenho do símbolo do estado de São Paulo. Se fosse do Rio de Janeiro, o desenho do Rio de Janeiro. Então, se eu fosse com a minha carteira do estado de São Paulo e a pessoa viu na documentação que o exemplo que ela tinha estava do Rio de Janeiro, ela vai falar que o meu documento é irregular. Então, pode ser que você precise tirar uma segunda via do seu documento, ou se não que você precise de uma documentação do consulado lá de Bruxelas falando que seu documento é válido e que mesmo que ele tenha uma diferença de layout, ele é o mesmo tipo de documento. Isso aconteceu comigo, por exemplo, na carteira de habilitação e também no que eu tive já também da minha união estável. Então, na união estável, eles tinham um exemplo de Minas Gerais e aí o meu era do estado de São Paulo. E aí pode ser que tenha esses problemas. Então, as pessoas vão falar que o seu documento não é válido porque o layout não é o mesmo. Isso é uma coisa que pode acontecer, porque aqui na Bélgica, para eles, só existe um layout para todos os documentos. Porque mesmo que o documento seja impresso aqui na região de Flanders, ou na região de Walônia, ou em Bruxelas, todos eles têm a mesma coisa. Então o documento ele não é expedido pelo Estado e tem o mesmo poder do que o federal. Ele já é expedido pelo poder federal. Então no Brasil, cada estado tem a equivalência de um poder federal. Então é por isso que não tem diferença, só tem diferença no layout. E aí tem essa dor de cabeça que você pode ter quando você vai tirar o seu documento e mostrar seu documento na prefeitura. O quinto, assim como eu estou explicando para você. Então, imagina, a pessoa chega lá e fala um idioma que não é oficial, a pessoa vai e não sabe da documentação, a pessoa vê que o documento que você está trazendo não é parecido do dela e, inclusive, não sabe como é o processo da sua documentação, é que elas podem te tratar mal. A realidade é que, dependendo de cidade para cidade, de distrito para distrito e de município para município, as pessoas podem te tratar mal por quê? Primeiro que elas estão em uma situação de trabalho que geralmente elas não são bem pagas e nem bem instruídas. E muito também o que acontece é que, por conta do tanto de imigrantes que a Bélgica está recebendo, e inclusive de que recebe, não só do que já aconteceu agora da guerra da Ucrânia, que acontece com as pessoas do Marrocos, que está acontecendo com toda a situação da Europa, faz com que muitas pessoas tenham sim uma tendência a serem um pouco mais anti-imigração. Por isso que tem uma alta de muitas pessoas participando de partidos políticos como o NVA e o Vlaams Belang, que são partidos que tentam retirar direitos dos imigrantes. Então, para perceber que, sim, você pode ser tratado mal, mas às vezes, o que você vai fazer, né? Tipo assim, eles não vão olhar pra você e pensar que você é brasileiro. Por exemplo, eles olham pra mim, eles falam que eu não sou europeu. Mas aí, o que eu tô querendo dizer é, pode ser que você seja tratado mal, sim. Muitas das vezes está relacionado com a condição de que eles têm de trabalho. Não é pessoalmente você. E aí você tem que fazer esse malabarismo social de tentar pelo menos ser agradável, de pelo menos para poder conseguir retirar o seu documento sem poder criar briga. Então criar briga na prefeitura não vai te dar muita coisa de volta. E por fim, uma das coisas que eu acho mais insuportáveis, que eu sinto falta do Poupa Tempo, é que tudo é muito físico. Tudo tem que ter um papelzinho, tudo tem que ser físico, tudo tem que ter alguma coisa, tudo você tem que ir na prefeitura. Nada você consegue fazer online ou fazer uma troca de e-mail. Então aqui, o país é a vivência de isso aqui podia ser um e-mail. Então, tipo, em vez de ser uma reunião, podia ser um e-mail. E você vai ter que ir muitas vezes na prefeitura, e você vai ter que ir. Tem muita gente que desiste, inclusive, da Bélgica por ser muito burocrática. Eu acho que vale a pena. Eu acho que, assim, você ter o contato, você ir lá, você falar com as pessoas, te tira um pouco dessa coisa de que você não tem a interação. Eu acho que é importante ter essa interação. Mas aqui
por eu estar muito acostumado de que eu só precisava mandar um e-mail, eu só precisava tirar uma foto, eu só precisava escanear um código QR, para mim já estava tudo resolvido, aqui você precisa tirar uma foto específica, você precisa com um documento num horário específico, aí você tem que marcar um horário para poder marcar um horário. Então assim, é tudo muito burocrático, é tudo muito físico. Você tem que ter o papel. Eu tinha que levar uma pasta imensa com todos os meus documentos, porque eu não sabia qual documento eles podiam pedir. Então, às vezes pode ser uma certa canseira que você tem que repetir muitas das coisas e sempre levar uns 7 quilos de papel com você. Então é isso, pessoal. Espero que vocês tenham entendido, espero que vocês tenham gostado. Eu espero que esse vídeo não seja um desmotivador de você mudar para a Bélgica, mas muito pelo contrário, para você poder evitar os seus problemas. Eu acho que aqui, sim, tem esse problema da burocracia, mas eu acho que não é um país ruim de se viver. Eu acho que é um país muito bom de se viver, eu acho que é um país que a burocracia faz muito sentido, que é para você não precisar ficar voltando ou sair alguma coisa de errado com seus documentos. Eu no Brasil, apesar de eu gostar muito do poupa-tempo, eu tinha muitos problemas com o poupa-tempo, porque, por exemplo, o meu nome que eu tenho de nascimento aparece com o nome completo e a minha mãe com o nome que tinha quando era casada. Só que ela trocou o nome. Então, por exemplo, eu não conseguia fazer nada sem eu ter o cartão de comprovação de que o nome dela foi alterado. Então, assim, tudo bem, tipo assim, o nome é o mesmo. Por que razão eu não posso fazer uma coisa comigo, sendo que a minha certidão de nascimento está com o nome da minha mãe de casada e, tipo assim, é tudo uma coisa que eu não consegui entender. Então aqui é mais para poder fazer com que você fique mais tranquilo com os problemas possíveis, porque problema sempre pode acontecer. Eu tive já muitas pessoas que foram para a prefeitura e nunca tiveram problema nenhum. Eu tive casos de pessoas que tiveram mais problemas do que eu. E tem o meu caso de que eu já tive muitas outras situações de tantos problemas que as pessoas ficam até um pouquinho assustadas comigo, mas assim, o problema com documentação é comigo mesmo. Tudo que pode acontecer de errado comigo já aconteceu, e isso fica até para um vídeo específico para eu poder falar. E, inclusive, você já passou algum problema na prefeitura de alguma cidade da Bélgica, ou você tem alguma dúvida sobre prefeituras aqui na Bélgica? Escreve aqui nos comentários, por gentileza. Eu acho que muito do que eu falei hoje pode ser muito explicado pelo que eles estão vivendo e muito do que eles têm de vivência, e é por isso que, inclusive, eu também já fiz um outro vídeo explicando sobre 5 costumes que eles possuem, que podem ser muito estranhos para nós e que, inclusive, eu explico qual que é a origem e a explicação de a gente poder entender e a gente não ter tanto esse choque cultural ou achar que esse costume é muito esquisito. Mas também é tão importante essa coisa que eu falei durante o vídeo, para você poder deixar um comentário, que muitos dos comentários eu leio aqui no canal, inclusive eu faço vídeos lendo os comentários e respondendo eles, porque isso é que me ajuda muito a conseguir fazer com que eu produza esses tipos de vídeo e também eu pesquise para poder saber mais sobre você não ter tantos problemas para poder morar e viver aqui na Bélgica. O vídeo vai ficando por aqui. Muito obrigado por todo mundo que ficou até aqui, espero que você tenha um bom dia e a gente se vê no próximo vídeo. Até mais!